É impressionante uma coisa que você estava falando, eu estava pensando aqui, como a gente, é interessante a gente perceber também como a Igreja Católica, de certa forma, ela se apropria, né, de alguns símbolos e alguns signos, né, porque agora a gente está em época junina, né, época de São João, e tem uma... como é que chama? As simpatias. Simpatias. Mas aí é mais para Santo Antônio, né? Pois Sim. Porque você pega a história do Natal, por exemplo, a história do Natal, certa vez a gente conversou sobre isso, sobre a questão dos contos de fadas. Muita gente entende os contos de fadas como contos muito bonitos e tal, e não eram histórias muito pesadas, algumas delas histórias de assombrações e tal. Sim. Porque ali fazia parte do terror de camponeses, né? Sim. Que vinham ali da Idade Média e tal. E os irmãos Grimm foram pessoas, o Anderson também, né? Pessoas que pegaram todo esse folclore, né? Essa tradição oral e colocaram isso registrado em forma de livro, né? Então, aí você tem aí essa perspectiva, por exemplo, das florestas na Alemanha. Essas florestas diziam que existia uma entidade lá, certo? E que essa entidade, ela ia chupar o sangue de crianças, dessas crianças que moravam nessas casas, né? Eram os camponeses. E aí, inclusive tem livros que tratam essa lenda como se fosse dentro da perspectiva do vampiro, que daqui a pouco provavelmente a gente vai conversar sobre, porque eu sei que você gosta muito de vampiro, né? Mas o que eu estou querendo falar? Que aí, nessa perspectiva, por exemplo, das florestas, a Igreja Católica, percebendo que muitos camponeses acreditavam nessas histórias, começaram a tentar inserir, por exemplo, um santo aí dentro. Que eu não sei se era o São Nicolau, eu realmente não lembro. Mas deve ser algo em torno de São Nicolau, alguma coisa assim. Tanto é que nos Estados Unidos o Papai Noel é Santa, né? Santa Claus e tal. Santa Claus. Então, na verdade, o Papai Noel, ele é uma figura criada de uma história de assombração, sabe? Que eram contados por camponeses. A partir daí começou uma migração. Que você tem ali, por exemplo, o São Nicolau dentro da mata, e ele tinha alguns duendes, alguns elfos, né? Sim. Você vai ver o Papai Noel, ele tem duendes e elfos que eram criaturas extremamente perversas, que quando eles iam na casa das crianças agora, né, com essa inserção da Igreja Católica, iam na casa das crianças e faziam perguntas sobre a Bíblia. Se as crianças não soubessem responder, aí sim eles chupavam sangue. Então você vê uma transição, né, nessa tradição oral e, de certa forma, a Igreja Católica se inserindo. Por isso que eu achei interessante essa perspectiva da bananeira, né, você fazer essa interação com o Saci, porque, de certa forma, tem uma outra interpretação com viés católico que, querendo ou não, é muito forte aqui na nossa tradição, né?